Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje o nosso segundo encontro relacionado a corpo e corporeidade. Hoje a questão é o corpo existe? Essa é a questão. Se existe, ele existe enquanto nome, porque se a gente for chegar mais perto do corpo, quanto mais perto você chega, você vai encontrar no corpo cabeça, você vai encontrar no corpo mão, pé, nariz. Cadê o corpo? Né? Cadê? Você está vendo o corpo, mas você chega perto e vai ver, você não vai encontrar o corpo, você vai encontrar as partes do corpo. Mas eu vou mais além. Então tá, se não existe o corpo, você vai ver a cabeça, você chega perto, você vê perna, você vê mão. Aí eu pergunto, cadê a mão? A mão existe? A mão existe? Ela existe enquanto nome, enquanto um conjunto de outras partes, na verdade? Mas a mão mesmo, ela não existe, porque se você for ficar perto da mão, você vai ver dedos, você vai ver unha, você vai ver pele. E aí, eu posso até perguntar também, o dedo da mão existe? Se você for olhar no dedo da mão, você não vai ver o dedo. Você vai ver a unha, você vai ver a pele, você vai ver pelo e assim sucessivamente. A pele existe? Também não existe, porque ela é um somatório de outras partes que não existem também, não é verdade? Então pensa bem sobre essas questões. Então, mas essa questão de se o corpo existe ou não, na verdade o corpo ele existe enquanto nome, né? Ele é nomeado. Então essa estrutura que a gente vê, esse monte de coisas que a gente vê, é um corpo, porque ele é nomeado, tem um nome isso. Desde quando a gente nasce um corpo também, né? Mais ou menos um tanto de carne, né? A gente nasce. Depois que vai ser nomeado, que você vai se identificar o lugar que você está, o lugar que você vive, a língua que você fala, o seu nome, sua cidade, tal e tal. E com isso, esse corpo você vai se comunicar, né? Através do corpo, como eu já falei para vocês, né? Então, essa comunicação vai se dar através de símbolo, porque o ser humano talvez o único animal que se comunica com símbolos, através de simbologia. O símbolo, na verdade, no geral, ele é uma coisa que representa outra coisa, né? Então, e a gente utiliza o corpo para representar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um lápis, esse aqui é um lápis, esse aqui é uma caneta, tá? Os dois juntos vão formar uma cruz. Uma cruz vai lembrar o quê? Vai lembrar a Igreja Católica, vai lembrar Cristo e tal e tal. Mas se você for ver também a cruz, se você chegar perto, você vai ver que existe um lápis e uma caneta, entenderam? E a gente se comunica através de símbolos, nesse exemplo que eu passei para vocês, tá? E isso, através dessa simbologia do corpo, está também inserido, esse corpo está inserido num sistema de referência, né? A gente sabe que a gente é a gente porque a gente se compara com o outro. Você tem numa sala, se você deixar numa sala uma cadeira, por exemplo, ou uma pessoa, ela não tem uma referência, né? Então, por exemplo, se mais característico aqui para vocês, eu sou pelo outro, entendeu? Eu me tenho a referência através das outras pessoas, tá certo? Então, voltando na representação dos símbolos, a gente também, além do corpo que ele simboliza a raça humana, né? A gente utiliza o corpo também, as indumentárias que a gente usa para também passar uma mensagem. Então, além do corpo em si ser um representante, a gente utiliza ele com indumentárias também para representar. Então, um piercing, você pode utilizar uma camisa,
uma camisa de futebol e demais coisas. Então, hoje eu queria deixar essa questão com vocês em relação a corpo e corporeidade. O corpo existe? E também, um pouquinho mais para frente, pense em outras coisas também, não o corpo humano. O corpo casa, por exemplo, né? A casa existe? Se você for ver a casa, você vai ver quarto. O quarto existe, você vê quarto, você vai ver cama, e assim sucessivamente, tá? Então hoje eu queria deixar essas duas coisas assim para a gente imaginar, pensar sobre as questões da simbologia, né? E se o corpo existe, a questão das partes, né? Então é isso por hoje, tá bom? Eu queria só, toda vez que eu for apresentar, né, esses vídeos, eu queria indicar algum livro relacionado a corpo. Então hoje eu indico esses 3 volumes de História do Corpo, tá? O corpo é o volume 1 da Renascença às Luzes, o 2 da Revolução à Grande Guerra, tá? E esse aqui, As Mutações do Olhar, do século XX, tá? Então são dos autores Alan Corbin, Jean-Jacques Courtine e o Vigarello. Então hoje eu indico assim, se alguém quiser aprofunda comprar esses 3 volumes, que eles fazem uma pesquisa muito interessante em relação às passagens durante essas épocas, essas etapas da história humana. Ele correlaciona com o corpo, tá bom? Grande abraço para vocês.